O tema de hoje é: a bênção de Deus faz a diferença. É muito comum nós nos depararmos com pessoas que estão reclamando do lugar onde estão inseridas, acreditando que se elas estivessem num lugar, por exemplo, onde tivesse mais movimento, um lugar de maior poder aquisitivo, elas seriam mais bem-sucedidas. E isso não é verdade. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós encontramos pessoas que prosperaram, que venceram, que foram bem-sucedidas em lugares totalmente adversos, em lugares assim que não tinham uma perspectiva muito boa. E eu trouxe para você hoje um texto bíblico que é exatamente o que nós estamos tratando agora, nesse momento. Acompanha comigo, livro de Gênesis, capítulo 13, versículo 7. A gente vai ler até o versículo 12. Diz assim a palavra do nosso Deus eterno: E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. E ele continua: Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Abraão falando com Ló, seu sobrinho. Versículo 10. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando entra em Zoar. Versículo 11. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Nesse momento, humanamente falando, Ló tomou a melhor decisão. Se nós considerássemos apenas o olhar físico, o olhar humano, Ló tomou a decisão mais acertada. Por quê? Porque Abraão deu a ele o direito de escolher se ele queria ir para a direita ou para a esquerda. Se ele fosse para a direita, Abraão, até então Abrão, ele iria para a esquerda. Se Ló, seu sobrinho, escolhesse ir para a esquerda, Abrão ia para a direita. Abraão deixou a escolha de Ló para onde ele queria ir. E Ló, um homem, apesar de ser mais novo que Abrão, que tinha 75 anos, ele olha, ele já tem uma certa experiência, e ele observa, e ele sabe o que era melhor para o gado, o que era melhor para a plantação, o que era melhor para a sua família. E ele olha, ele observa a campina do Jordão e vê aquilo tudo verdinho, e ele percebe que tem irrigação, e ele já se transfere para aquele lugar, e ele imagina ele colocando a plantação dele naquele lugar, ele fazendo o plantio, ele arando a terra, ele colocando o gado para beber água próximo aonde eles haviam pastado. Então Ló já estava fazendo todo o cálculo ali, milimetricamente, e ele olha e fala: Tio, o senhor pediu para eu escolher, eu posso escolher? Abraão falou: Claro, você escolhe. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Abraão não estava preocupado com o lugar que ele iria, porque ele tinha dentro dele uma promessa. Deus mandou ele sair, lá no capítulo 12, Deus mandou ele sair do meio da parentela e ia fazer dele uma grande nação, e ele seria uma bênção. Abraão tinha aquela promessa guardada no seu coração, e ele sabia que não era o lugar que iria determinar isso. O que iria determinar se ele seria ou não bem-sucedido era a bênção de Deus que estava na vida dele. E aí Ló tem essa decisão que eu vou falar para você. Se fosse eu a decidir isso, eu decidiria da mesma forma que Ló. Se tivesse essa oportunidade de escolha, ele estava diante de um self-service. Pode escolher aqui ou ali, você escolhe, você decide. Então Ló fez a escolha mais acertada que uma pessoa, humanamente falando, poderia fazer. Ló escolhe a campina,
E aí ele vai, porque lá a água era em abundância, fácil, não tinha dificuldade, não tinha que subir montanhas, não tinha que descer penhascos para poder pegar água para o gado e para a lavoura, estava tudo à sua disposição, irrigação, ele só esticar aquela mangueira e irrigar a sua plantação e dar de beber para os seus animais, para o gado. Ló fez a melhor escolha, só que não é isso que faz a diferença na vida de um homem ou de uma mulher de Deus. Abrão nessa época, ele foi habitar. Você leu comigo aqui, eu vou ler de novo só para te lembrar. No versículo 12. Habitou Abrão na terra de Canaã. Sabe o que significa isso? Abrão foi habitar num lugar onde antes havia seca, escassez de alimento. E ele foi, no capítulo 12, versículo 10, diz assim, e havia fome naquela terra, Canaã. E desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Então Abrão, ele vem agora e ele vai morar, ele vai habitar, ele vai colocar sua tenda, sua família, seu gado e começar a sua plantação em uma terra árida, em uma terra sem muita expectativa, em um lugar onde não tinha uma irrigação abundante. Ele tinha que andar muito para poder buscar água, tanto para saciar sua sede da sua família, quanto para dar para o seu gado, quanto para poder regar sua plantação. Então Abrão, ele vai morar em um lugar de poucas possibilidades, de recursos limitados. Abrão vai morar num lugar onde ele não tinha água em abundância, como foi o seu sobrinho Ló. Seu sobrinho Ló, ele vai morar num lugar onde ele tem abundância de água. Ele tem tudo que ele precisava para ter muito sucesso. Contudo, não foi isso que aconteceu. Você conhece o final da história, é só você continuar lendo. Abrão estava num lugar de poucas possibilidades, de recursos limitados, mas ele venceu, ele prosperou, porque não é o lugar que vai fazer a diferença na minha vida e na sua vida. O que vai fazer a diferença é se eu e você temos a bênção de Deus sobre nós. O que vai fazer a diferença não é as minhas ferramentas, e eu preciso delas, não é a minha qualificação profissional, e eu preciso de uma qualificação profissional, não é o meu conhecimento técnico, não é a minha formação acadêmica, e tudo isso eu preciso, mas não é isso que vai fazer a diferença para que eu possa vencer e prosperar. O que vai fazer a diferença é a bênção de Deus na minha vida. Você consegue entender isso? Abrão, ele tinha tudo para não prosperar, para não vencer, para não ser bem sucedido. Tudo estava contrário a ele. Abrão agora, ele se depara com um lugar de sequidão, árido, escassez de alimento. Mas ele vai para lá e ele começa a colocar as mãos, e aonde ele coloca a mão, parece que aquilo vai multiplicando, parece que aquilo vai prosperando de uma tal forma, porque não são as mãos de Abrão, era o Senhor na vida dele. Não é o que você faz, é o Senhor na tua vida. Não é o lugar que você está. Pode ser que você esteja num lugar, seja ele profissional ou até mesmo uma igreja. Às vezes você é pastor de uma igreja num lugar de total sequidão. Mas é ali que Deus vai prosperar, é ali que você vai fazer o ministério crescer, é ali que você vai ver almas se rendendo aos pés do Senhor, porque não é o lugar onde eu estou que vai fazer a diferença. O que vai fazer a diferença na minha vida é a bênção de Deus. Quando a bênção de Deus está na minha vida, tudo aquilo que eu coloco as mãos para fazer, eu sou bem sucedido. Você deve conhecer alguém, ou você deve ter ouvido falar de alguém que foi bem sucedido num lugar X, e você fala, aquele lugar não tinha perspectiva nenhuma, ninguém tinha expectativa de crescer naquele lugar, mas aquela pessoa foi e conseguiu. Como aquilo aconteceu? Deus! A gente se depara com pessoas e pessoas
achando que é o lugar que vai fazer pessoas querendo ir para longe, sabe? Não que você não possa ter esse sonho ou você não possa fazer isso, não. A gente precisa aqui estar com a mente aberta, a gente precisa ser maduro o suficiente para entender. Eu não estou limitando o poder de Deus, nem a ação de Deus na tua vida, não. Pode ser que Deus tenha falado com você, não, você vai para os Estados Unidos e vai trabalhar lá, você vai pregar lá, você vai abrir uma igreja lá, não sei. Mas o que eu estou dizendo é que não é o lugar, só porque uma pessoa foi bem sucedida lá em São Paulo, lá em Minas Gerais, não sei, em qualquer lugar que você possa imaginar, não é porque aquela pessoa foi bem sucedida lá, que só lá é que você vai conseguir ser bem sucedido. Não, isso não é verdade. Não importa o lugar que você esteja hoje, talvez você esteja querendo ir para algum lugar, ou talvez você já esteja em um lugar, acreditando que você só não está vencendo por causa do lugar. Não pense assim, tire isso da sua cabeça. A bênção de Deus estando na sua vida, não importa o lugar que você está. Abraão estava num lugar de sequidão, um lugar árido, um lugar onde não havia uma perspectiva muito grande para a plantação, nem para a criação de animais, gado, como era o caso de Abraão. Ele e Ló tinham muitos. Por isso começou a contenda. A discussão começou com os pastores. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. A contenda aconteceu exatamente porque os pastores estavam tendo problemas com o seu gado e com os outros pastores. Com pastores de Abrão com os pastores de Ló. Dessa forma eu entendo que eles precisavam de um lugar adequado para plantar e para criar os seus animais. E Ló foi para o lugar mais adequado, a Campina do Jordão. Lugar mais adequado, tudo verdinho, tinha lugar, irrigação, a água brotava e os animais bebiam ali, e ali tinha a pastagem, tudo perfeito, sabe, tudo se encaixando do jeito que uma pessoa precisa para prosperar. Abrão foi para o lugar totalmente contrário, sequidão, terra árida, difícil de plantar, difícil de buscar água, tudo difícil. Mas foi ali que Abrão prosperou. Aonde você está? A pergunta que eu te faço hoje é: aonde você está? Não importa o lugar que você esteja, não importa se você tem um negócio ou se você tem uma igreja, não importa onde você esteja, desde que a bênção do Senhor esteja com você, sobre você, na sua vida, no seu negócio, tudo que você tem, você consagra ao Senhor. Então, com certeza, ali é o lugar que Deus te colocou. Não limite o poder de Deus, não limite a ação de Deus na tua vida, achando que o lugar vai fazer a diferença. O lugar ajuda muito, claro, mas não é isso que vai fazer a diferença. Se Deus quiser fazer você vencer e prosperar, ser bem-sucedido, seja na área secular ou na área espiritual, num negócio ou na sua igreja, no seu ministério, Deus vai fazer isso acontecer aonde você está. Porque Deus não se limita a lugares. Tem a frase de Facebook, né? Você lembra? E isso é bíblico, está na Bíblia, mas nós ouvimos isso todos os dias. Adão pecou no paraíso. Jesus venceu o diabo no deserto. Entende a diferença? Jesus estava no pior lugar possível. Adão estava no melhor lugar possível. E isso não fez com que eles tivessem resultados. Por exemplo, Adão ter um resultado melhor e Jesus ter um resultado pior. E você pode dizer assim: mas era Jesus que estava no deserto. Não, era o homem Jesus. Jesus, quando veio à Terra, ele continuou sendo 100% Deus e se encarnou em 100% homem. Logo, ele era Deus e homem, 100% homem e 100% Deus. Quando ele estava no deserto, quem ele era? O homem. Ele teve fome, ele foi alimentado pelos anjos no final, e ele usou a palavra para vencer o diabo. Você lembra? Ele manda transformar as pedras em pães, e ele fala: nem só de pão viverá o homem. Então ele estava com fome, e nessa hora o diabo apresenta para ele aquilo que é mais importante naquele momento da fome. O que é? Uma comida. E ele apresenta e fala: você pode fazer isso, você pode se alimentar, você pode agora não viver esse momento de fome. Como? Transformando essas pedras em pães, e você vai se alimentar. Era uma coisa simples,
tendo em vista que Jesus era poderoso para fazer isso. Ele multiplicou pães e peixes, mas ele olha como homem e diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então não foi o lugar que fez a diferença, mas foi a atitude das pessoas e a bênção de Deus. Então o que vai fazer a diferença na tua vida é a sua atitude, é a bênção do Senhor. Quando você olha para aquele lugar e fala assim: não, Deus vai prosperar nesse lugar, Deus é poderoso, porque eu creio, sabe, de verdade, que Deus é poderoso para mudar história de lugares através de pessoas que se disponibilizam a estarem naqueles lugares. Quando eu e você entendemos que não é o lugar que vai fazer a diferença, mas é a presença de Deus, a bênção de Deus na nossa vida, nós não colocamos limite para Deus. Nós não limitamos o agir de Deus a determinados lugares. Não, se for lá no shopping, Deus age. Mas se for na periferia, Deus não vai agir. Não, se for naquela rua movimentada, Deus vai agir. Mas se for nesse lugar aqui, Deus não vai agir. Se for dentro de uma comunidade, Deus não vai agir. Se for na Zona Sul, Deus vai agir. Não limite Deus por causa do lugar. O lugar é só um detalhe. O que vai fazer a diferença é a bênção de Deus. O que Ele precisa de homens e mulheres disponíveis e comprometidos com a palavra de Deus. A partir daí, tudo que vier é consequência, porque Deus está agindo. Abrão, ele prosperou, mesmo em terra seca. Ló, ele não foi bem sucedido, mesmo numa terra abundante. Olhe as duas perspectivas e veja qual que você quer seguir. Humanamente falando, Ló teve a decisão mais acertada, mas espiritualmente falando, não. Quando você escolher, escolha como Abrão. Escolha olhando para a promessa. Deus, ele está no controle da tua vida. Não escolha com os olhos físicos, olhando somente aquilo que você vê humanamente. Escolha com os olhos espirituais. Ou então pergunte: Senhor, o que eu devo escolher? Para onde eu devo ir? Para cá ou para cá? O que eu devo fazer? Amém? Não é o lugar que vai fazer a diferença na tua vida, mas é a bênção de Deus. Amém? Deus abençoe a tua vida.